A intervenção da NATO na Líbia pode até ter ajudado a derrubar o regime de Muammar Gaddafi, mas também levantou uma série de questões sobre o futuro da Aliança Atlântica. Será que a NATO pode continuar a desenvolver missões deste tipo, dada a falta de orçamento e a implicação no Afeganistão? Para falar sobre os grandes desafios da coligação internacional, a Euronews esteve à conversa com o secretário-geral da NATO, o dinamarquês Anders Fogh Rasmussen. Antes de mais, seja bem-vindo à Euronews. A campanha na Líbia foi considerada um sucesso, mas quando nos debruçamos sobre o assunto, colocam-se várias questões sobre esta campanha, sobre a habilidade europeia para combater numa guerra sem ajuda norte-americana. Expôs muitas fragilidades da defesa europeia. Eu penso que foram as histórias positivas sobre a liderança europeia. Na verdade, foi a primeira vez na história da nossa aliança que os aliados europeus e o Canadá assumiram a liderança. Claro, com um forte apoio dos Estados Unidos. Mas é um passo significativo na história da aliança que uma operação deste tipo possa ser conduzida sob liderança europeia. E isso foi efetivamente uma resposta ao apelo feito pelos americanos para que os europeus assumissem mais responsabilidades, e eles souberam fazê-lo. Claro, mas quando o então secretário da Defesa norte-americano Robert Gates diz que o futuro da NATO está ameaçado sem um maior envolvimento da Europa, não é um bom sinal. Tem razão, a Europa não está a fazer o que devia. As operações na Líbia são um exemplo de que a Europa pode usar o seu peso e que tem a vontade de fazer o necessário quando é preciso. Essa é a história positiva. E dito isto, sabemos que há um problema, vemos um fosso crescente no Atlântico entre a América e a Europa. O fosso vai ficar maior? No início do ano, Barack Obama disse que o enfoque da América será na zona da Ásia e do Pacífico. Os Estados Unidos já não têm nenhum interesse em defender a periferia da Europa? Ao mesmo tempo, os americanos disseram que continuarão empenhados na relação transatlântica. E não deveríamos ficar espantados porque os Estados Unidos se vão concentrar mais na região da Ásia-Pacífico, se considerarmos a emergência de potências como a China e a Índia. E penso que o melhor a fazer pelos europeus é mostrar que levam a sério a aliança transatlântica. O que é que têm de fazer agora? É exatamente sobre isso que vou falar na próxima cimeira da NATO em Chicago. Realisticamente falando, diria que não podemos esperar um aumento significativo no orçamento ao longo dos próximos anos, tendo em conta o contexto económico. O Reino Unido anunciou recentemente cortes estimados em 5 mil milhões de libras. São muitos cortes por toda a Europa, nos Estados Unidos. Qual é a solução? Temos de ser mais eficazes no uso dos recursos disponíveis. E a palavra-chave é aquilo a que chamo defesa inteligente. Uma forma mais inteligente de gastar dinheiro, partilhando os nossos recursos, cooperando ou lançando projetos multinacionais, em vez de adotar soluções meramente nacionais. Esse deve ser o modo de trabalhar no futuro. É mais fácil falar do que fazer. Haverá muitos ministros da Defesa, departamentos de defesa, que não estão dispostos a abdicar da soberania. Muitos não vão querer compartilhar projetos dos que fala. Mas temos bons exemplos práticos de defesa inteligente. O acordo de defesa bilateral entre a França e o Reino Unido é um ótimo exemplo de como dois países podem trabalhar juntos, poupar dinheiro e, ao mesmo tempo, prover os recursos necessários. A operação na Líbia contou com a bandeira da NATO, mas foi em grande parte uma coligação de voluntários comparada com o Afeganistão. Até que ponto é que esta missão foi importante para futuras relações entre o norte de África e o Médio Oriente?
Antes de mais, deixe-me lembrar que não foi uma coligação de voluntários. Foi uma operação da NATO que contou com parceiros e isso é muito importante. A Alemanha não quis participar, não é verdade? Sim, mas a Alemanha acabou por participar através dos organismos de financiamento comuns. Assim, participaram ao todo 28 aliados, alguns de forma direta, outros indiretamente. Mas todos os aliados participaram e isso é muito importante. Não foi uma coligação de voluntários, foi uma operação da NATO. Mas o que é que isto representa para o Médio Oriente? Exato, julgo que o que vimos no Norte da África e no Médio Oriente vai contribuir para fortalecer a nossa parceria com países na região. E devemos aproveitar a oportunidade para reforçar a nossa cooperação com esses países. Alguns deles participaram diretamente na operação e podemos continuar a cooperar a partir de agora. Se a NATO não intervém na Síria, mas intervém no Irão, sabemos que Teherão ameaça bloquear o Estreito de Hormuz. Que mensagem é que isso vai enviar ao mundo árabe? Vai dizer que estamos apenas a defender os nossos interesses petrolíferos, não é verdade? Mas deixe-me lembrar que a NATO não tem qualquer intenção de intervir na Síria e no Irão. No que diz respeito à Síria, acreditamos que a solução regional é o melhor caminho. Registramos com agrado os esforços demonstrados pela Liga Árabe. Relativamente ao Irão, apoiamos os esforços internacionais, políticos e diplomáticos para encontrar uma solução. Se o Irão bloquear mesmo o Estreito de Hormuz e a NATO for chamada a intervir, fará algo? É uma pergunta hipotética e, mais uma vez, deixe-me lembrar que não temos intenção de intervir. Mas claro que instamos o regime iraniano a cumprir as obrigações internacionais, a parar o programa de enriquecimento de urânio e a permitir a navegação através do Estreito de Hormuz. A operação na Líbia afetou seriamente as relações com a Rússia. Para onde caminha esta relação? É apenas política ou poderemos esperar algo construtivo? Temos vários desacordos com a Rússia, mas isso não deve assombrar o facto de, ao longo dos últimos 2 anos, se terem registado avanços significativos. Melhorámos a cooperação no Afeganistão, na luta contra o narcotráfico, contra o terrorismo, contra a pirataria. Na Cimeira de Lisboa, em novembro de 2010, decidimos desenvolver uma verdadeira parceria estratégica entre a NATO e a Rússia. Tentámos cooperar no desenvolvimento de um sistema de mísseis de defesa que, por agora, não produziu muitos resultados. Até que ponto está confiante em conseguir um acordo em Chicago, em maio? Continuo a acreditar numa hipótese, mas temos de trabalhar bastante. Terão de fazer concessões aos russos, terão de dar garantias para que a vossa força de dissuasão não corra perigo. Os russos exigiram garantias de que o nosso sistema não é direcionado contra a Rússia. Não é. E a melhor forma dos russos terem uma garantia seria através da cooperação, para que pudessem ver com os próprios olhos que o nosso sistema não é direcionado contra eles. Secretary-General, thank you very much. You're welcome.